A primeira coisa foi eu comecei a trabalhar em casa. Então eu trabalhava na casa da minha mãe, porque começou como hobby, e a casa da minha mãe virou uma empresa. A minha empresa ela foi crescendo de acordo com a demanda, que eu acredito que muita gente por aí é do mesmo jeito. E daí, a parte de gestão toda, ela não foi organizada. Então eu tive que organizar a casa depois que ela estava muito grande. Então a gente começou a olhar para os processos, olhar para a ficha técnica, olhar... Então isso tudo foi bem complicado. Acho que o maior desafio de todos, gente, até hoje é gestão. É muito difícil. Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão no geral é um dos maiores desafios, eu acho, do empresário. Então, existe até hoje, desde o comecinho. Eu comecei a olhar para a gestão por conta do Sebrae. E todo mundo falava para mim, todo mundo falava assim, olha, o Sebrae tem muita coisa, tem que ir lá. E tem muita coisa legal, assim, sabe? A organização financeira ela é muito importante. Ela foi muito importante para mim na pandemia, porque quando a pandemia veio, eu tinha uma gestão financeira organizada, então eu não precisei fechar. Eu consegui dar férias coletivas, consegui me organizar, consegui investir aqui e acolá. Se eu não tivesse organização financeira, como muita gente que lida com o que entra para pagar as contas de hoje, provavelmente eu estaria em maus bocados lá atrás. E quem é dono precisa entender que tem que entender de tudo, da parte financeira à parte criativa. Por mais que você contrate pessoas capacitadas para executar o que você não gosta, você precisa também saber o que cobrar dessas pessoas capacitadas. Então, no Sebrae eu fiz um curso de liderança, de gestão, posicionamento de marca. Eu fiz alguns cursos online que tinham e acho que eu fiz um presencial. E tipo, foi muito bom pra mim, porque me abriu muito a cabeça para algumas coisas que eu achava difícil de fazer. Eu entendi que eram necessárias. A gente tinha contratos que foram fechados em 2019 e que estavam sendo executados em 2020 e 2021. O insumo era muito mais alto. Então, o que começou a acontecer? Começava a ter muito bolo entrando, muito dinheiro entrando, mas quando você fazia a conta, tinha prejuízo em alguns meses que não eram para ter. E eu comecei a perceber episódios de tem alguma coisa errada, eu preciso olhar para isso. E daí eu contratei um consultor que veio aqui para dentro, organizou os processos, ficha técnica e tudo mais para que a gente conseguisse entender lucro, custo, porque existe o custo fixo e o variável, né? Então, custo fixo, custo variável, lucro, o que é que você pode cobrar de lucro, o que é que você consegue valor agregado, o que é a marca, tudo isso para que a gente conseguisse se posicionar e ter gestão. Então, assim, até hoje é difícil. Porque, por exemplo, eu tinha 6 sabores de bolo. Hoje eu tenho mais de 30. Então, por exemplo, eu tenho que ter a ficha técnica de 30 sabores. 2 marcos muito importantes da minha carreira foi quando a gente foi convidado para fazer os 5 bolos dos casamentos, do Casamento às Cegas, da 3ª temporada. Foi super legal. Eu era fã da série e conversando com o diretor, sem saber, despretensiosamente, em um almoço, aí eu descobri que ele era o diretor da série e eu ofereci para patrocinar, né, para fazer os bolos e, enfim, foi uma grande experiência. A gente mandou todos eles de avião, prontos, na caixa. Então foi um grande aprendizado, foi super legal. Então, assim, é uma grande coisa pra gente, uma grande conquista. E outra grande conquista foi minha pontinha do iceberg ali, que foi quando eu recebi a indicação para o Forbes Under 30, né? Eu recebi a indicação para jovens, né, abaixo dos 30, que são inspirações em empreendedorismo, né? Tipo, então a Forbes me indicou em relação à confeitaria, na parte de gastronomia. Foi super legal. Acho que justamente por essa questão de fazer o diferente e de não buscar só a estabilidade, a gente busca muito a felicidade e a realização. Então acho que é uma das coisas que mais motivam hoje em dia.